Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Hoje é terça-feira, estamos exatamente às 17h30 e é o bate-dia, bate-horário, apesar de ser fã do Superman, é o bate-dia, bate-horário, bate-local do seu foguete sem ré. Não ria, Ricardinho Sá, com essa piadinha sem graça. Horrível. Senhoras e senhores, foi horrível essa, Péssima. você achou? Não, foi não. Mas como diriam os grandes comediantes, não é que você seja O um óbvio comediante. precisa ser dito. Não. A piada mais De sem graça 10 é mais De engraçada. 10 piadas que o comediante conta, uma é a melhor dele. Mas não sou comediante. Mas, Estou mas você não fingindo quis fazer que um sou. humor? Tô tentando, né? uma Você não quis conversinha fazer mole. você não quis fazer humor? Eu queria falar um pouco de mim, velho. Mas você não é fã do Super-Homem, bicho? Sou, mas E por que você riu. Não, é porque foi inédito. Inédito? Foi. Você nunca trouxe referência de super... Merecia o episódio Nerd Empreendedor. Será que tem algum empreendedor nerd? Algum empreendedor que trabalha com nerdices? Bom, não sei. Mas vamos descobrir. E antes de descobrir, roda a vinheta. Chama. Vem com o Banese Card, passa o verdinho. Passa o verdinho, fácil de aprovar. Passa o verdinho, habilidade livre de pagar. É só passar, aceita em todo lugar. Vai viajar internacional. Passe o verdinho pra realizar. Quem é o parceiro de verdade? Com o Banese Card ninguém passa aperto. Passe o verdinho e vem. Banese Card. Tamo junto. Estamos de volta e antes de mais nada, agradecer ao Banese Card que está assinando, senhoras e senhores, a partir de hoje, a partir do episódio 59, esse grande foguete que vos fala. Não que eu seja um foguete, não que Ricardinho Sá seja um foguete. Nós juntos formamos um foguete, né, Ricardinho? Um grande foguetão. Um grande foguetão. E agora, a partir de hoje, do episódio 59, o Banese Card está com a gente. E é bacana porque o Banese Card tem essa relação de proximidade, né? Acho que todos nós, sergipanos, nós temos um sentimento que o Banese Card é nosso amigo, né? É nosso. É nosso. É nosso. Né? É um sentimento de tamo junto, que a gente pode contar, né? É o um banco, senso de é o banco pertencimento, do né? estado de Sergipe, É, não é? é nosso, né? Faz parte É nosso. da nossa história. É. Bom, senhoras e senhores, você pode ler o QR Code que está na sua tela e você pode ter acesso para fazer seu cadastro, para fazer seu pedido ao seu Banese Card com muita facilidade, com muita tranquilidade. Por quê? Qualquer lugar que você chegue, você pode passar o verdinho, Ricardinho. Perfeito. Né? Não tem mistério, não tem segredo, né? Chegou na padaria, passa o verdinho. Puf. Chegou no supermercado, puf, passa o verdinho. Chegou no cinema, puf, passa o verdinho. E tá resolvido. Resolvidíssimo. Resolvidíssimo. E aí, Ricardinho, como é que você tá, querido? Eu estou lindo. Você tá incrível. Com a barba linda. Você não está, você é lindo. Obrigado. Você é As pessoas não estão vendo, incrível. mas estou passando a mão na sobrancelha. Como é que você tá? Eu tô bem, Bom? graças a Deus. Estou cafeinizado. Ricardinho, uma coisa que a gente se propôs quando a gente começou o nosso foguetão foi sempre trazer, sempre proporcionar um enriquecimento de background e de repertório para quem nos assiste. Perfeito. Concorda? Sempre sair do episódio com alguma coisa nova. Pra digerir. A gente veio aí do episódio 57, né, dos Moraes Brothers, né, que foi bacana ver foi bem diferente, né, que foi 4 bacana ver pessoas aquele na papo, mesa, trocando tal. ideia. Parecia que a gente tava numa mesa de bar, inclusive gravamos ali tarde da noite. No Exatamente. episódio 58 com Dona Léa Paim, um episódio rico, emotivo, cheio de inspiração. De E aí, verdade. quando eu pensei em trazer o convidado de hoje, cara, eu quero trazer um episódio técnico. Um episódio com dados, com informação, com insights, né? Com realmente um conteúdo denso, né? E eu já vinha nessa vontade da gente fazer um episódio assim. E eu falei, porra, por que não Maurício? Eu e Maurício, a gente trabalhou alguns projetos lá atrás, acho que 2016, 17, né, 2015, sei lá. Exatamente no período que eu expliquei, estava nascendo. Né, e eu confesso assim que tô até com um certo friozinho na barriga, porque eu tenho certeza que para mim vai ser um episódio muito desafiador. Técnico. Técnico. Mas você manja de técnicas. Dados. E coisa técnica. Você acha? também. Claro.
Você não tá à toa aí, né, amigo? Não, mas eu acho que eu manjo mais de coisas do coração, velho, do amor, né? Coisas chorantes assim, não, Ricardo? Mas você também tem um lado técnico. Bom, senhoras e senhores, episódio número 59, seu Maurício, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite, né? O foguete é seu, meu amigo. Fica à vontade. Obrigado. Ó, se quiser, ó, aqui você tá em casa, se tiver baixando o pistão da cadeira, pode dar uma bronca aí, Ricardinho. Você levanta o pistão da cadeira e aí você baixa o microfone, aproxima de sua boca, fique mais... Aí, tá vendo? Um pouco mais alto. Aí já quebrou o clima, né? Já quebrou. Ah, tá vendo aí? Ricardinho. Bom, antes Tá de mais arrumado nada- agora o cara. Agora tá arrumado. Ricardinho detesta quando eu faço piada com o pistão. Mas eu vou conversar com o pessoal do Na Colina Studio pra eles ajeitarem isso aí. Ele detesta, eu vejo quando ele tira uma piadinha que ele fica meio putinho, fica todo vermelhinho. Ah, seu Maurício, seja muito bem-vindo, meu amigo. O foguete é seu. É isso. Bem, de antemão, agradecer a Bruno pelo convite. Você também é uma pessoa que eu admiro bastante o trabalho. Não só por ter te conhecido e trabalhado naquela época, que realmente foi oportuno aquele trabalho, mas por ver essa trajetória sua, de longe ao mesmo tempo próximo, por estar verdade. próximo de Davi, que é seu sócio, então acaba que eu acompanhei de próximo mesmo, a gente não se encontrando mais nesse decorrer, né? E felicidade hoje conhecer Ricardinho, né? Que faz parte aí do podcast, eu não conhecia, figura. Tamo junto. Que também já me conhecia e não lembrava, há poucas semanas, mas sim. É verdade, é verdade. Lembrou E aí? agora. Lembrei agora, é verdade. Vamos lá. Maurício, me diz uma coisa. Quem é Maurício? Vai começar dois pés na porta, assim. Que Sabe a turma resposta conhece? que eu digo pra todo mundo? Pergunta difícil. Eu sempre Mas falo é. isso. Mas não, normalmente é uma pergunta fácil de se responder. Algumas são difíceis. Eu sempre tento fazer um resumo, mas é uma história um pouco longa e complicada. Mas eu acredito que talvez dela venha todos os insights ao qual você se propôs a me chamar. E muitos deles não foram baseados em dados. Talvez foram racionalmente decididos fruto de emoções. Se Sério? transformaram depois em dados, né, em decisões estratégicas. Mas vamos lá. Né? Bom, Maurício, ele é uma pessoa muito curiosa, gosta bastante de ler. Essa paixão por leitura eu brinco que veio desde família, né? Bom, um pouco da minha história, acho que não convém, já que aqui é empreendedorismo, né, a parte pessoal, mas só para contextualizar, né? Acaba que eu tive minha tia como mãe e ela era professora de colégio, diretora de colégio. Então ela sempre me obrigou de manhã a acordar, cuidar ali da horta e ler. Então eu nunca parei de ler até hoje, né? Acabei que não concluí a faculdade, mas leio sempre, sou um pouco autodidata. Já li mais de 700 livros, tenho mais de 700 livros, já li boa parte deles. E hoje eu não leio tanto com frequência porque eu leio muito contrato no trabalho e aí chega... Eu tenho um mesmo agora que a reunião é quinta e lá vai umas 300 páginas, né? Então qual é a cabeça que a gente tem na sexta de ler um livro normal? Sim. Mas até o gosto pela leitura teve um momento na vida que atrapalhou um pouco. Né? Em um momento em que eu procurei um pouco mais sobre autoconhecimento, quando você chega ali um pouco de exaustão do trabalho, a gente vai chegar nesse ponto. E aí eu lembro que eu comecei a fazer terapia e o psicólogo falou, o que você gosta de fazer? E aí eu respondi, eu gosto de ler. Aí ele, o que é que você lê? Aí eu descobri que eu só lia trabalho, só lia dados, só lia estratégia. Foi nesse momento que ele falou, você vai Você fazer tinha o seguinte... quantos anos aí? Eu acredito que em torno de 26, 27, já não... Próximo, não foi no início. E aí eu comecei a me interessar por assunto de autoconhecimento, mas filosófico. Comecei por neurolinguística, na verdade, né? Tony Robbins. Só que acabava que ainda era muito técnico. E eu queria fugir disso. Então fui para filosofia. Dentre todas as escolas, eu acabei encontrando o estoicismo. Vai chegar na história da minha vida um pouquinho ali na frente. Como me ajudou muito, né? Pela filosofia. A gente tem grandes aí. O próprio Júlio César, Sêneca, Zenão, enfim. A gente vai citar um pouquinho do conhecimento deles. Que não é do Maurício. Sim. Afinal, a gente aprende, né? Faz disso um pedaço da gente se torna uma virtude e é a virtude que faz a gente estar aqui hoje sentado nessa mesa. Acho que todos que passaram aqui possuem virtudes, que são bons hábitos absorvidos, né? No nosso dia a dia. Enfim, citei esse contexto aí para dizer minha paixão pelo livro, de onde veio. E por que eu comecei contando essa história? É porque vim do interior, né? Não tive muitas regalias, digamos assim, então... Nunca faltou nada, mas também nunca tive uma boa vida. Vim para cá estudar. Minha mãe acabou me deixando lá porque ela engravidou saindo do 3º ano, entrando na faculdade. Também não foi uma decisão dela. E quando eu vim, ela já tinha se formado, feito a residência. Ela é médica. E aí, uma dúvida sua, né? Talvez até adiante um pouco essa parte.
eu sempre gostei de arte. Acho que o quadro mais bonito que eu pintei na minha vida foi com 9 anos. Tá lá na minha parede. Todos os outros eu já dei de presente. Pinto até hoje. E tocava instrumento, eu sempre gostei muito de arte, né? Fiz design gráfico, fiz publicidade, um semestre de cada. Vou contar também o motivo que eu deixei. E nesse contexto geral, eu ficava me perguntando muito, né? Poxa, por que será que, não reclamando, mas refletindo, por que será que eu não tenho a vida de um filho de médico como os filhos de médicos meus amigos possuem? Por que uma pessoa que ganha tão bem não tem uma vida tranquila financeiramente? Isso não saía muito da minha cabeça. Então, eu entendi que era por uma desorganização financeira, uma falta de conhecimento, na verdade. Que a gente deveria aprender no colégio, né? Eu bato muito nessa tecla, e que, infelizmente, a maioria das profissões não ensina a você ter uma gestão financeira, uma gestão para a vida, inclusive. A gente não aprende nem a lidar com a própria vida, né? A aceitar perdas, ganhos, até porque a dor da perda é muito maior do que a dor do ganho. A gente, às vezes, não aprende a lidar com isso, se afunda, não consegue sair. Não aprende a lidar com fracasso. Exatamente, perfeito, Bruno, perfeito. E o tempo que você passa sofrendo acaba sendo muito maior do que o tempo de reação se você tivesse, caso você conseguisse enxergar a situação devidamente como ela é, sem o sentimento. Aí nessa parte a gente tira um pouco. E é um pouco, né, pragmático e agnóstico. E aí, olhando essa situação, eu comecei a comprar livros sobre investimentos, sobre finanças. Mais investimentos que eu não entendia muito bem na época, a diferença, isso era 2008, sobre finanças e investimentos. Tô certo eu, um dia sentado na UFES, de tarde, de manhã era design gráfico analista, lá sentado na UFES bonitinho, com um cachorro caramelo do meu lado. Ricardinho ali, rindo. Pelo menos estava do meu lado, era no bebedouro. E aí o professor chega e fala assim, cara, o que você tá fazendo? Eu falo, tô lendo. Ele, você não tá prestando atenção na aula? Eu falei, tô também, tô te ouvindo, tô lendo. Mas o que é que você tá lendo? Já começou meu... Eu sou assim. O que é que você tá lendo? Eu falei, tô lendo, lembra até o nome do livro, Investidor Inteligente, de Benjamin Graham, que foi o livro que o Warren Buffett leu, que é uma referência como o maior investidor do mundo. Não que eu almejasse isso, mas porque eram as poucas referências. Na época não tinha tanta internet quanto se tem hoje. Então eu vou comentar um pouco sobre isso. E ele falou assim, você não acha que você tá no curso errado? Aquilo martelou na minha cabeça. Você tava em que curso? Publicidade. Sensacional. Mas era o que eu gostava, era o que eu amava. Quem era o professor? Não lembro. Não lembro. Com dele. certeza eu conheço. Eu só lembro o nome de um professor da minha faculdade inteira, das duas que eu fiz. Das três faculdades que eu fiz. Que foi a administração, só lembro do nome de um que marcou muito. Foi o Maurício Gruzibic. Porque aquele cara... Eu gosto do que martela, do que espreme, que é dali que sai coisa boa. Sim. Então eu gosto desse tipo de professor. Mas voltando ao tema, uma coisa interessante... E aí isso martelou na minha cabeça, Bruno, né? Ele tá no curso errado, eu falei assim, bom, se eu tô estudando isso, por que não migrar para um curso que tem mais a ver? Mas eu não tive coragem naquele momento. Acho que 2008, fazendo conta é fácil, como eu nasci em 90, né? Vai dar de 18 para 19, então sempre vai ser nessa faixa de 18, 19 anos. Certo dia descendo na Unit, não sei se podia falar o nome das marcas, vai fazendo design gráfico lá na Unit, descendo as escadas, aí eu vi um anúncio de... Não sei se era estágio, era emprego, que era para trabalhar o dia inteiro e ganhar R$600. Nada contra, né? Assim, obviamente, quem se esforça para receber isso. Mas aquilo me impactou porque tinha um cara que morava... Era meu vizinho de condomínio, né? Morava com minha mãe na época. E ele, na academia, ficava contando a história de que ele fazia aquilo ali numa operação no mercado financeiro. Aí eu bati assim, eu não sou muito bom de número, né? Eu faço design, mas eu acho que isso, em 30 dias para ganhar o que ele ganha em um dia, vou lá perguntar o que é que ele faz. Lá vou eu e o senhor Danilo Ribeiro, a qual eu agradeço bastante, sou muito fã e foi um grande amigo. E é interessante a história na casa dele, porque ele era casado, morava com o sogro e a sogra, e eu ia todos os dias pela manhã, eu já larguei a primeira faculdade, que era de manhã, para ir operar com ele. O mercado financeiro abria 9 horas o índice futuro e 10 na época, né? Isso em 2009 já. E aí a esposa dele dormia, o escritório era atrás, eu passava, não dava nem bom dia porque ela tava dormindo ainda. Eu tava lá na casa dela durante 2 meses desse jeito. Até que certo dia, depois de aprender, e eu guardo até hoje esse diário de trader, né? Que foi até de um livro do Alexander Elder que eu li, que fala assim, anote todas as suas operações. E mais importante que isso, o seu sentimento em cada ação que você tomou. Porque tudo no mercado financeiro é matemática e estatística aplicada. Porém, o Alexander Elder
psiquiatra, onde ele fala que a sua emoção muitas vezes te leva a seguir aquilo que você não deveria. Você sabe que não é pra fazer, mas faz. Então, se você não anotar, você vai continuar repetindo o erro. É importante você entender qual é o gatilho. Aí daí você já puxa um outro livro, que é O Poder do Hábito, aquele da capa amarela, que tem 400 páginas, você resume ele em uma, que nada mais é do que o gatilho, a ação e a recompensa. Então, assim, se você ler aquilo ali 5 vezes o seu erro e você não identificar que você está fazendo a mesma coisa, cara, não tem porque você tá ali. Então, assim, foi muito bom. Esse diário eu guardo até hoje lá no meu armáriozinho, que é para lembrar o que eu escrevi. É interessante quando você lê, né? Para entender um pouco da sua maturidade e da importância, principalmente, da disciplina. Eu acho que eu tô assim, indo, volto, falo um pouco e depois vou pra história. Meu amigo, a casa é sua. E aí eu vou relembrar, e aí eu vou relembrar até, se eu puder, né, do episódio anterior da Léa, onde essa pergunta me marcou, que você falou assim, é bom quando você ama o que você faz. Eu amava o mercado financeiro, ainda amo de paixão. E aí, um dia desses, né, que até, acho que tem menos de um mês que saiu uma revista, onde eu sou capa junto com o Davi também, com um prêmio, e aí alguém perguntou assim, por que eu tô citando isso? Aí eu depois já chego lá, porque ainda não vale tudo isso. Não sei se nem tudo na vida, essa parte interessante. Tem uma frase aqui bem grande, acho que já deu pra perceber que eu sou aqui no Ricardinho gosto de tatuagem, né? Tem uma frase aqui em latim que fala, nec major in laude, nec minore vitupera, nem maior quando me elogiam, nem menor quando me criticam, né? Então, acho que a capa de revista ali, um elogio um pouco acima, mas também quando a crítica vem, eu sei também que eu não sou tudo aquilo. É importante você saber quem você é, o que você faz, o que você entrega, que isso deixe sua cabeça ali consciente, no lugar, e faz com que você não erre o passo. Eu só contextualizei isso, mas isso vale ali, falar um pouquinho mais na frente, que esse é um aprendizado importante do Santo Agostinho, que escreveu essa frase, e voltar, porque a gente estava falando sobre a disciplina. E aí, encaixando com o Léa Paim, o que é que a gente tem? Cara, emoção é bom. Alguém chegou para mim, Maurício, você ama o que você faz hoje? Eu falei, cara, hoje eu faço 4 coisas. Mercado financeiro com a Family Office, hoje eu estou na controladoria do Grupo Laredo, já tive agro com um sócio, pessoa física, e decidi que não ia mais voltar porque surgiu uma oportunidade para a indústria, vou contar o contexto disso tudo, uma indústriazinha de cosméticos. Estou voltando para o agro agora, prometer que não quer mais eu voltar. Tem um mês que eu estou voltando para o agro. Então, você ama o que você faz? Cara, não amo o que eu faço, mas eu faço muito bem feito o que eu faço porque eu me comprometi a fazer. Entretanto, você não pode se comprometer a fazer mais do que aquilo que você pode, dentro de um círculo de competência. O que é que eu faço no agro? O que é que eu faço na indústria? O que é que eu faço na construção civil? Talvez eu não entenda nada de engenharia química na indústria, e muito menos engenharia agrônoma, tudo é engenharia, né? Coincidentemente. E realmente eu não entendo. Mas eu entendo de números, eu entendo de negócios, e eu entendo um pouco de pessoas em relação a conectar pontos e trazer dali um grande negócio graças a Deus, graças às minhas certificações de mercado financeiro, a enxergar o futuro. Isso foi um problema para mim também, porque eu vivia sempre no futuro, e o futuro causa ansiedade, né? Então, por enxergar o futuro, entender as pessoas, a estratégia, e você colocar tudo na linha do tempo, isso me faz ser bom nessa tal da área da controladoria. Então, o que eu faço desses 3 setores é controladoria, ou seja, eu não estou fazendo nada fora do meu círculo de competência. Muitas vezes a gente erra, né? Claro que cada um tem uma história, cada um consegue, inclusive, aprender 2 coisas muito bem. Mas eu acho que a gente erra quando você sai de um setor, de um segmento, vai para um outro segmento e você está trabalhando em coisas distintas, né? Eu estou em 4 segmentos, basicamente, mas eu faço a mesma coisa. Ou seja, eu me comprometi em cada uma dessas partes, entregar o melhor de mim. Então, quem está, né, aqui na parte da construção civil, que é a Laredo, vamos chegar lá. Eles são muito bons nessa parte de engenharia, mesma coisa os meus sócios na parte de cosméticos, e mesma coisa os meninos também lá da área do agro, na parte do agro. Então, o primeiro ponto, quando você começa a desmistificar diversos segmentos, é você estar dentro do seu círculo de competência, né? Esse negócio de zona de desconforto e aprender, a curva de aprendizado é cara pra cacete, meu amigo, principalmente quando o negócio é grande. Não vai nessa de entrar num negócio gigante fora da sua curva de aprendizado, que a curva de aprendizado custa caro, tá? Isso aí você vai quando você inicia projetos menores, enfim, que você tem o luxo ainda de poder passar por um sufoco. Mas voltando pra história da minha vida, que esse assunto ainda a gente vai falar lá na frente, a gente tá aqui ainda na... Que episódio do cacete, meu amigo. O cara é uma máquina Eu te falei. O cara é uma máquina de corte, velho. Eu te falei, meu amigo, eu sou bom de gente, anote. Eu sou bom de gente. Eu sei ler essas coisas, pô. Acaba a bunda. Diga.
Vai, Maurício, desinveste não, vai. Vai-se embora. Vamos É lá. seu, meu amigo, é seu. É seu, vá-se embora. É isso que eu queria. Daqui a pouco eu faço as perguntas também, pra você que a gente se interagir. Vá-se embora. Eu gosto. Então, aí voltando pra aquela fase, né, em que, enfim, eu decidi ali com o Danilo aprender um pouco mais. Ele me deu essa oportunidade, sou extremamente grato a ele por ter me apresentado. E, inclusive, os primeiros ganhos que eu tive, que ele me deu 2 clientes ali pra trabalhar. Eu lembro que na época eu ganhava 600, 800 reais, eu gastava esse dinheiro todo com livros, porque a gente não tinha facilidade que a internet tem hoje de você estudar, de fazer Perfeito. curso, de fazer tudo isso. E, inclusive, as certificações eram todas em São Paulo presencial. Né? Hoje em dia você faz aqui, não tem salas que eles meio que colocam apenas para fazer a prova, tem um fiscal e você tem muita facilidade. Era muito mais difícil você ter acesso, digamos assim. Mesmo assim, eu consegui passar nas certificações. Na época eu fiz Ancord, fiz PQL, BMF Bovespa, fiz CPA 20, cheguei a fazer a prova do CER, o CFP. Eu cheguei a fazer na época que eram 4 módulos em Recife, inclusive. Enfim, tudo isso. E em 2011 eu entrei profissionalmente no escritório, que na época foi a Bahia Partners, que hoje também já não existe mais, já fez uma outra fusão, e que abriu uma filial aqui. Essa parte é interessante, viu, Carlinhos? Essa parte é interessante, porque... Pode subir seu pistão e dar uma branca nele, viu? Não, essa parte é interessante porque tem coisas na vida, o pessoal fala assim, Maurício, você, sei lá, guarda rancor, mágoa? Eu falo, cara, não. Só que eu tenho uma coisa dentro de mim que é o seguinte, lealdade, que é diferente de confiança. Eu vou contar a primeira história para depois explicar isso. Isso eu levo pro resto da vida. Enfim, eu fiz a entrevista, entraram 4 pessoas. No escritório da Bahia Partners, que foi o segundo. O primeiro, na época, era o Futuro, né? Dos meus queridos e admirados. Não vou dizer amigos, porque são amigos, mas a gente não tem mais proximidade, né? Mas o Rafinha e o Rafael. O Rafinha e o Guilherme, né? O Guilherme Bevilacqua e o Rafael Prudente. Eita, porra, gosto muito sério, deles. velho. Rafael Prudente e Guilherme Isso. Bevilacqua. Inclusive, eu malho na academia deles. Então, assim, eu gosto muito deles. A gente não é mais amigo, que a vida afastou, né? Obviamente, mas eu ia muito lá no escritório deles, assim, como cliente, na verdade. E eu pedi pra trabalhar pra ele de graça. Aí eu lembro que ele não quis e a Bahia Partners me contratou. Ele contratou 4 pessoas. 8 meses depois, 3 saíram. Eu fiquei sozinho no escritório. Aí eu lembro que ele foi lá, não lembro qual dos dois, ou foi os dois que me chamaram pra conversar, e me ofereceram um dobro pra sair do escritório e trabalhar com eles. Aí que entra a lealdade e confiança. Eu gosto muito deles, tá? E não é mágoa ou rancor, mas é a questão da lealdade. Que aí começa princípios, que eu trabalho muito com princípios e virtudes minhas. Eu brinco que eu tenho as minhas próprias regras, obviamente elas dentro de um conceito moral e ético filosófico e de vida, mas que são regras minhas e que eu não quebro por mim, eu sei que eu vou quebrar. Então, assim, pra mim, confiança, eu vou explicar trabalho e amor, que tem uma diferença grande, mas que ambos funcionam. E isso serve pra tudo na vida, né? O que é a confiança no amor? É você saber que a pessoa vai numa festa e você não vai se incomodar, você sabe que ela não vai te trair. Isso é confiança, é o básico. O que é lealdade? É você se perguntar, será que essa mulher vai estar comigo na cama de hospital? Isso é lealdade. E no trabalho? Trabalho é você deixar aqui um maço de dinheiro e saber que a pessoa não vai levar. Isso no trabalho é confiança. E o que é lealdade? É dizer, cara, a empresa está bem, a gente está surfando junto, mas quando a empresa estiver passando por maus bocados e o PL for menor, eu vou estar com você também aqui. Né? Então essa parte é importante. E eu sou grato à oportunidade que a outra empresa me deu, e não era porque tinha demitido 3 pessoas que a gente não estava crescendo, que eu ia dizer agora, ó, o cara me ofereceu o dobro, eu vou para lá. E cadê minha lealdade? Eu sou grato àquilo. Então eu tenho esse princípio, eu fiquei 8 meses sozinho. Era quem... Isso que eu ia perguntar. 8 meses sozinho. Nessa situação tem um limite? Pode subir seu negócio, pô. Não se envergonhe não, você tá em Não, casa. assim, velho... Subiu o negócio da cadeira, pô. Acho que não tem um limite, porque assim, naquele momento, o negócio não era meu. Eu trabalhava, mas Ok. eu tinha algo dentro de mim que falava assim, é a hora de eu mostrar que eu sou capaz. Pra mim mesmo. Não é pros outros. E o mais interessante é que quem olha de fora pensa que está querendo provar alguma coisa pra alguém. Ou que você deve explicações pra alguém. E acho que o pior que você pode ter é acreditar que você deve satisfação pra alguém. Você deve pra você mesmo. Perfeito. Por isso a frase que eu citei do Santo Agostinho, nem maior quando criticam, desculpa, nem maior quando elogiam, nem menor quando lhe criticam. Porque você só deve a você mesmo. Você sabe o que você está passando, você sabe o que você aguenta, qual é o seu objetivo, o que é que você quer. Então aquilo ali foi uma escola para mim. Porque eu chegava, eu limpava o escritório, eu fazia ligações de manhã para conseguir cliente,
Eu saía para fazer visita à tarde, eu dava palestra gratuita à noite e cursos no final de semana. Foi assim que eu reprovei na faculdade por O que falta. é palestra gratuita? Vamos lá. Tipo, grupo Funciona- de cliente, não sei o que e tal. Isso, funciona como se fosse ainda hoje, né? Nas empresas do mercado financeiro. Você promove um encontro com a palestra, um exemplo com o ok. tema, como investir na Bolsa de Valores, é gratuito de 1 hora, e aí você oferece o curso que cobra, não sei qual os valores de hoje, mas exemplo, na época era R$350, isso em 2011, na sexta e sábado. Então, você chamava a galera, vendia o curso. Obviamente, aquele dinheiro ajudava a pagar as contas do escritório, mas o mais importante é que esse foi o modelo de captação que, até então, a XP, que era maior, utilizou para crescer, né? Educando as pessoas Perfeito. e transformando em clientes. E aí, 8 meses depois, eu convidei uma pessoa, convidei outra pessoa, e daí só cresceu o escritório. Então, o escritório nunca fechou. Cheguei a me tornar sócio da Bahia Partners, de Salvador mesmo, na época. Foi muito bom, bem gratificante. E chegou um momento que, como a gente ficava aqui em Aracaju, eu e um outro parceiro, a gente pensou na ideia de, por que a gente não abre o nosso? Já que a gente não tem tanto proximidade, né? Digamos assim, não é ajuda, mas aquela coisa, a gente tá aqui sozinho porque a gente não segue, senta com os caras, conversa, sentamos. E eles concordaram, só que a gente teve que pagar uma multa, né? Então foi daí que, digamos que, eu brinco que a gente sentiu o primeiro impacto. Porque a gente tinha um escritório bonitinho, montadinho, no ar-condicionado. E a gente saiu para ficar de favor em 2013 com o nosso CNPJ, numa sala de 7 metros quadrados, sem ar, do meu querido amigo e professor do Empretec, Rafael Galvão, da G2, propaganda. Ele deu essa salinha lá pra gente, aí, até então surgiu a Prime Advisor na época, e ali foi o primeiro ano da Prime, o segundo ano a gente foi pra Galeria Center 13, alocado lá em cima de um arquiteto, que ele pegou e fez como se fosse na época não tinha muita essa questão de coworking, mas ele já implantou naquela época. Foi o segundo ano da Prime. E o terceiro foi minha grande realização, que eu queria ter uma sala no JFC. Então, o terceiro ano a gente bombou, foi 2015, 16, 15 para 16. 15, a gente passou 15 todo lá. 16 era o segundo ano e crescemos muito rápido, né? Até então, para aquele modelo. Hoje, o que a gente cresceu em 3 anos, os escritórios hoje crescem em 1 mês, em 2 meses, são realidades distintas, né? Uhum. Eu brinco que naquela época você batia, você tinha que explicar o que era uma corretora, o que era uma XP, hoje em dia o cara já sabe. Não é que é mais fácil, é porque é muito mais normal. Inclusive, quando eu saí, em 2016, eu vou citar isso, eu vou voltar por que eu saí. Por que eu não continuei? Porque ninguém sabia quem era Safra, BTG, Rico. XP tinha 95% do mercado, não compensava eu ir para uma... Quantos por cento? 95%. Não compensava eu ir para uma... Se ninguém sabia que era a XP que tinha 95%, como é que eu ia para uma outra que era a segunda? Não fazia sentido continuar naquela época com isso. Certo. Então, em 2016, foi um acontecimento político. O primeiro que só teve 2 impeachments no Brasil. Um foi do Collor, né, obviamente por tudo que ele fez, todo mundo conhece a história. O outro que foi da nossa querida presidente Dilma. E durante o impeachment dela foi interessante que Eduardo Cunha, que era presidente da Câmara na época, ele foi cassado, assumiu o Valdir Maranhão, não tem como esquecer esse dia. Eu estava muito posicionado na operação em dólar para os clientes, e no outro dia o dólar abriu subindo bastante. E 5% de alta no dólar é um impacto significativo na carteira dos clientes. Eu ficava na mesa de operações, então a gente foi ligando para os clientes, ao mesmo tempo executando e-mail. O e-mail era do meu e-mail, era Maurício, não era a mesa, Arroba. isso. E aí, 3 clientes responderam, autorizaram a operação, só que a execução foi poucos minutos, não chegou a ser mais de meia hora nenhum dos 3 da execução. Então, por conta disso, o órgão que regula, né, abriu um processo e a própria XP também me desvinculou, enfim. O pessoal continuou com a empresa, tranquilo, mas a gente acabou aí pagando uma multa e eu tenho um processo também na pessoa física a respeito disso, então eu perdi minha empresa e ainda fiquei devendo. Não tem problema você dever, Ricardinho, né? Ricardinho brincou que quebrar é bom, uma grande escola, só que o problema é o seguinte, mas você é um advogado. Cara, toma aí X mil pra você pagar. Mas vou tirar sua OAB, você vai pagar como? Com a OAB a gente paga, né? Então, você é engenheiro, tranquilo. Vou tirar seu CREA, você vai pagar como? Foi isso que fizeram com você. Né? Tipo assim, se você tem uma multa, não, beleza, parcela aí que a gente paga. Mas se você não pode mais trabalhar na sua profissão, você vai pagar como, né? Que você só sabe fazer aquilo. Você se certificou para aquilo. Então, assim, de repente você sai de um salário bom, o que você vai fazer se tirar a sua graduação, por exemplo? Seu salário é bem menor, né? Primeiro, você vai ser um CLT, né? Nada contra também, né? Mas que é empreendedorismo, a gente sabe que a diferença é grande, então não me preocupar com o tamanho da multa, né? Parcela, a gente paga, trabalha. Mas quando tira também como é que você vai conseguir aquele dinheiro, esse foi meu amigo. Agora eu vou pensar no que fazer, né? E aí,
como eu tinha certificações, aí o que é que eu pensei? Pô, vou trabalhar no banco. Por quê? Porque eu tinha certificações que eu podia ser gerente private de um banco, só que eu precisava só da formação. Que teoricamente era o mais básico. Por quê? Porque normalmente o cara entra no banco, ele já entra formado, que é o critério básico para ele ser gerente. Só que ele passa ali 10, 15 anos, passava, né? Hoje em dia o pessoal já se ligou, já entra com a certificação. Mas o cara passava 10, 15 anos para tirar a certificação que eu tinha de ser um gerente private. Então era muito mais fácil para mim me formar 2 anos, já tinha a certificação do cara tava lá 20. Lembrando, pessoal, 10 anos atrás é diferente de hoje, né? Hoje os meninos já saem da faculdade com a certificação, já todo mundo entendeu o caminho. E aí eu falei, vou tentar por isso. Porém, um desses 3 clientes que eu tive problema no e-mail, né? Um deles é Jorge, que é o dono da Laredo. E ele fez um convite para continuar a tomando conta do patrimônio da família dele. E aí, e-mail não, pessoalmente? Pessoalmente. Eu lembro como hoje. Ele me botou no carro, a gente foi trocar a roda do pneu do carro dele, que ele também gosta de carro que nem eu. A gente foi grafitar. Eu lembro desse dia como eu lembro o carro e lembro o modelo da roda. E nessa conversa, ele foi calado primeiro, falando do carro e tal, e na volta ele começou a conversar, cara, eu não vejo outra pessoa que não seja você, porque entra a questão da confiança que se tornou lealdade. Inclusive, um bilhetinho, tem uma parte que a gente pode chorar, né? Um bilhetinho que ele me deu de presente esse ano no Vinho foi justamente um cartãozinho que ele falou assim, parabéns, graças a esses anos hoje, sua amizade se tornou lealdade. Então naquela época era confiança, né? Isso é gratificante. Respire. Pera aí, pô. Você não é uma máquina, não. Apesar de parecer. Apesar de parecer. Pera aí, pô. Respire. Calma, respire. E aí eu lembro que naquela viagem, ele falou assim, vamos montar pra você tomar conta. O que é uma family office? É uma gestão de patrimônio familiar. Que é uma estrutura... patrimonial, alguma coisa assim? Não. Não, Brunão. Na verdade, assim, é uma estrutura que de fato tem que ter um registro no mercado. Certo. Mas é a união de um assessor de investimentos com advogado e com contador. A gente tem um advogado da patrimonial, né? Que inclusive Davi também fazia isso na época, vou chegar também nele. Mas a gente já tinha um advogado, já tinha contabilidade interna, e eu era assessor, então a gente basicamente é um family office, só que aí... Mas espera aí, velho. Espera aí, porque minha cabeça tá lá ainda. Espera aí, vamos organizar o pensamento aqui pra galera acompanhar o raciocínio. Vamos lá. Você é um cara que... Vamos lá, se eu conseguir juntar os links e conseguir conectar com quem está assistindo a gente. Você é um cara que, por entender, aliás, por se questionar, por que você, quanto filho de médica, não tinha a vida que outros filhos de médicos... Oportunidades, vamos chamar assim, né? Oportunidades, ok. Obrigado. Você se provocou a entender o porquê e você descobriu aquilo que era que o motivo era uma falha cultural da nossa sociedade, principalmente brasileira, por não preparar as pessoas para gerir as suas vidas, inclusive financeiramente. Correto. E aí você foi se especializar nisso de maneira autodidata. Isso. Dentro desse processo, você estudou administração, publicidade e design. Isso. Né? No curso de publicidade, você estava numa sala de aula de publicidade estudando, vou resumir de maneira mais rasa para ficar mais tranquilo o entendimento, você estava ali estudando gestão financeira, investimentos e por aí vai. E aí dentro desse processo, você viu uma oportunidade de emprego para receber R$600 por mês, mas Danilo recebia isso numa transação dentro da Bolsa de Valores que ele fazia, você foi atrás de Danilo, tinha quantos anos aí, Maurício? 18 para 19. 18 para 19. Meu amigo, eu com 18, 19, só queria saber de ir pra farra, tocar pagode e por aí vai. Só pra vocês entenderem, viu, gente? Uhum. E aí Danilo te deu uma oportunidade com 18, 19 anos. E aí você tinha seus 2 clientes, você começou a ganhar dinheiro, todo o dinheiro que você tinha, você investia em comprar livro, você investia em ir para São Paulo, tirar certificações dentro do próprio mercado financeiro. Isso. E aí você começou a trabalhar no mercado financeiro, inicialmente para os outros, e aí depois você abriu sua própria gestora. Dentro sua... Assessoria, ok, obrigado. E aí você abriu sua própria assessoria, sua assessoria foi crescendo por um revés político / econômico do nosso país, né? Ao longo desse crescimento, você tinha seus clientes, foi construindo essa relação com esses clientes, e aí naquele momento, por um revés político / econômico, houve um revés
E aí me ajude a tentar destrinchar o motivo disso. Dois pontos importantes, Ricardinho, pra ficar pras pessoas. O primeiro, por que eu corrigi essa palavra? Não é que eu estou tão chato de corrigir. É porque no mercado financeiro a diferença de uma palavra para outra é o que te dá um processo. Certo. Então isso é aprender no mercado financeiro. Inclusive hoje, qualquer processo que passa lá nas empresas, passa pelo advogado e passa por mim. Porque eu aprendi O MBA da vida real. Eu aprendi o poder das palavras, da vírgula e do português que eu não aprendi no colégio. Mas enfim. E o segundo, Bruno, Puxa, eu me perdi agora. Não, aí teve aquele revés, porque o que eu quero puxar é o seguinte. Dentro daquele revés, você tomou uma multa, foi impossibilidade de continuar trabalhando na profissão que você já vinha trabalhando a vida toda. O segundo é que eu ia dizer. Isso é Brasil, essa questão do política. Isso é Brasil. O Brasil é cíclico, o Brasil... Você tem que estar não preparado. É para amadores? Não é para amadores. Só que assim, isso não é um motivo para você deixar de seguir em frente, só que ao mesmo tempo você tem que entender que toda e qualquer dificuldade vai existir, ela vai vir, não só inerente ao seu negócio, mas coisas que você não pode controlar. Algumas Perfeito. em tamanhas, proporções que devastam sua vida, como foi a minha, outras que momentaneamente vão te fazer passar por um momento que você vai ter que ter uma estratégia, um colchão, uma tranquilidade para passar por aquele momento e depois seguir em frente de novo numa nova onda, tá? O Brasil é muito cíclico. Você tinha quantos anos ali, quando rolou esse negócio do impeachment, do dólar e 2016. 2016 eu tinha 26 anos. 26 anos. 25, perdão, porque foi antes do meu aniversário, que é outubro, então... 25. E aí você, com 25 anos, você tinha a sua rede de relacionamento, você tinha seus clientes. E imagino a dificuldade para um cara de 25 anos ganhar a confiança, Sim. né? Principalmente se falando de Aracaju, Sergipe, de uma coisa, de um tema teoricamente novo, Sim, né? sim. Naquele período, Sim. não é isso? Um cara de 25 anos, mas mesmo assim você tinha sua rede de relacionamento, seus clientes, e naquele momento você criou Qual foi o tempo entre a crise e o convite de Jorge? 2 meses. 2 meses. 2 meses. Ou seja, em 2 meses, você com 25 anos, por conta da sua postura, do trabalho que você tinha feito, etc., e principalmente, acredito que a postura naquele momento da crise, Jorge te fez um convite. O que é que você fez em 2 meses ali, Maurício? Cara, sinceramente, em 2 meses, não foi os 2 meses, foi o que eu fiz sempre, tá? Eu acho que isso fica uma mensagem até pra quem tá assistindo, principalmente os mais jovens, que você tocou um assunto que é importante. Primeiro que eu não tinha rede de relacionamento. Quem trabalha nessa área, por si só, normalmente... não entenda isso que eu vou falar como se fosse a minha opinião, né? Até brinquei que normalmente é como eu enxergo o mundo e como ele funciona. Aí, da partir dali, você pode tirar a sua opinião própria ou a opinião estratégica que você tá vendo. Mas esse é um mercado que envolve muito dinheiro. Ninguém entra nesse mercado sem conhecer ninguém. Então, normalmente, na minha época, tá? Hoje é bem diferente. Na minha época, o cara que vinha disso já vinha de uma família que possivelmente os pais possuíam dinheiro e a rede de relacionamento era a rede de relacionamento da família. Certo. Okay. Então, ele já começava com cliente. Então, foi um pouco mais difícil até ele chegar até aquele ali em 2016, porque eu tinha que bater de porta em porta. Você vai entender onde eu quero chegar. E principalmente uma pessoa que tem... Não nasce barba até hoje, dá pra ver daí. Com terno e... Cara de novinho. Não, e sem recurso naquela época. Né? Hoje, se eu chegar é diferente, né? Graças a Deus. Mas sem recurso, e assim, imagina você chegar... Você olha, o cara é uma criança, não tem dinheiro, quer precisar cuidar de dinheiro. Então você tinha que conquistar de fato com o seu conhecimento. Então o mais difícil foi conseguir os primeiros clientes. E a partir daí você vai ter a indicação. Então isso mostra até que, inclusive, não necessariamente, se você não tem de fato uma rede de relacionamento, nada torna impossível, torna mais distante o caminho. Tá? Outro aprendizado que fica, até de um discurso do Steve Jobs, eu gosto muito desse, que eu acho que conecta tudo que você quer dizer. Que ele fala sobre ligar os pontos. A gente faz coisas na vida que a gente não sabe por quê. Mas tem hora que você liga os pontos e tudo faz sentido. Então, tudo que eu fiz na minha vida foi sempre ligar os pontos. Tá? Teve uma época que eu tive que fazer um relatório agora, onde eu trabalho. Aí eu conectei o aprendizado que eu tive em design, a faculdade que eu fiz da DSA americana de ciência de dados online, mais fiz, e meu conhecimento de economia. Eu fiz um relatório, liguei pontos da minha vida. Perfeito. Bacana. Por que eu tô dizendo isso? O convite de Jorge não foi simplesmente aqueles 2 meses, não foi minha atitude naquele momento. Foi toda e qualquer atitude minha durante todo esse percurso. Por que eu citei a Lé naquele momento?
nem sempre é amor. Eu sempre acreditei, você é esportista, na disciplina, na dor de fazer sem querer. Se você sabe para onde você quer ir, é para lá que você vai e você vai fazer o que é preciso. Eu faço o que é preciso. Sabe o que Danilo me falou no dia que eu quebrei? Essa frase até hoje eu não esqueço, que é: seu objetivo continua o mesmo, só mudou o caminho. Então, meu amigo, se eu não faço mais só o mercado financeiro que eu amava, eu vou fazer o que tem que fazer para chegar onde eu quero do mesmo jeito, independente de qual é o caminho. Obviamente que sempre um caminho que você respeite as pessoas, seja honesto, não passe por cima de ninguém. Essas virtudes e valores sempre continuam. Mas você não acorda assim, hoje eu vou decidir trabalhar no mercado imobiliário, hoje eu decidi trabalhar na indústria cosmética, hoje eu decidi trabalhar com agro. Você não acorda desejando isso. Acontece, você abraça e você se acostuma e faz o que tem que ser feito. Ponto. E aí entra uma diferença, porque eu sou uma pessoa muito intensa. Muito intensa. Só que a intensidade ela tem um problema. Ela começa grande e ela reduz. Então, o que é que eu tento fazer? Eu tento fazer o meu melhor de forma constante. Ou seja, a minha intensidade, no dia em que eu tô bem, eu entrego bastante. Quando eu tô sem intensidade, eu não devia entregar nada, mas eu vou lá e faço do mesmo jeito. Ou seja, eu sou intenso de uma maneira menor, mas sempre constante. Fazendo o meu melhor. O meu melhor talvez hoje seja 120% mais do que eu deveria, né? Parece até que eu tô dando vingança, mas não. E no outro dia, putz, tô normal, 80. No outro dia, cara, tô sem intensidade, mas eu entreguei alguma coisa. Isso é um nem que processo seja de 10, autoconhecimento 15, gigante. 20. Sim. Então a constância. Isso é muito mais importante. Até porque você tem que entender, às vezes, que o que é bom, que a minha intensidade sempre foi boa pra negócio, etc. Mas talvez ela, no momento que você tá mal, ela pode te afundar. Se você não tiver disciplina e constância, você não chega a lugar nenhum. E isso eu ensinava, inclusive, nos cursos. Tem uma fórmula, não é minha, é do livro do Terry Eker, que ele fala EDP, Estratégia, Disciplina e Paciência. Porque eu chegava para todo mundo e falava a mesma coisa. Ó, eu vou ensinar aqui a estratégia de como você administrar suas finanças, um exemplo. Por que tem 10 pessoas aqui na sala, 8 vão conseguir e 2 não, ou 5 vão conseguir e 5 não? A estratégia é a mesma. Mas a disciplina de cada um. E entra o terceiro ponto, que é o tempo. Nem todo mundo tem paciência de aguardar o momento certo. E aí entra uma frase que eu lembrei do GeoJ, né? Não lembro a frase especificamente, mas é aquela questão que às vezes você tá quase lá e desiste. E desistir faz parte. Só que tem que ser um desistir porque você viu que talvez aquele não é o caminho, mas não porque você não acredita naquele caminho. Você citou até a frase, acho que foi do seu pai, né? No de Léo. Que é: se você acredita e ama, vai. Mas tem que ser Uma hora vai dar certo. Uma hora vai dar certo. Mas assim, você tem que saber realmente que aquela estratégia vai funcionar. Você tem que acreditar na estratégia, não é na fé. A fé é você acreditar em uma crença que é bacana, vai te fazer levantar, mas assim, não é o livro Poder, né? Acho que é o poder que você pede vai acontecer. O que é que você vai fazer para que isso aconteça? Você tem um objetivo, você quebrou esse objetivo em metas menores, você quebrou essas metas em atividades, você está fazendo tudo o que tem que fazer? Então, amigo, só pedir não vai adiantar, não. Então, assim, a crença vai te ajudar. No dia que você estiver com baixa intensidade, eu levantar e fazer, a manter minha disciplina. Mas eu tenho que saber que, faz sentido minha estratégia. Pode até ter um ajuste, a gente chama isso hoje em dia no mundo moderno de startup, você muito bem sabe que criou um, de pivô. Fui lá, pivotei meu negócio, mudei a direção, fui lá e ajustei, fiz um MVP. Você pode mudar, mas continua o mesmo objetivo com ajustes. Porque também não é uma linha reta, né? Jorge brinca que não é uma trilha. Faz caminhos, mas o objetivo é o mesmo. Isso é importante pra caramba. Então, assim, cara, disciplina, constância, paciência. O tempo é o maior segredo. Já dizia um filme, e eu não vou lembrar esse filme, mas eu lembro da piada, que não é muito boa, parecida com a piada que você fez aí. Que é... Disciplina, constância e frequência. Disciplina, exatamente. E paciência também. Engraçado como tudo na vida é conectado, né, velho? Isso é esporte total. Eu vou chegar Não nisso é? porque eu entrei no triatlo pra suprir uma dor e me fez ver muitas coisas boas. Mas a grande frase, a piada que era ruim também era: o segredo de ser rico qual é? É o mesmo da comédia, o tempo. Mas não é o tempo Cronos, é o tempo Kairos, é o momento certo, a hora exata. Então se você faz a piada mas não tá no momento exato, ela não tem graça, talvez ela não esteja encaixada no contexto, na hora certa. É a mesma coisa da oportunidade, você tem uma ideia boa, mas não foi o momento. O cara que criou o carro elétrico não foi no Brasil? Só que não, era na data certa. A mesma coisa. A vida tem muito disso. Ele podia ter criado, não é data segurado e depois... Né? Mas ninguém sabe isso, né? E muita coisa na nossa vida, na parte de estratégia... Hoje é fácil dizer, Hoje é fácil dizer, exatamente. Né? Mas quando a gente fala de paciência é isso, você entender que
Toda carta você vai guardando, tá? Se você não usar agora, você vai usar ali na frente. Você só não vai usar uma carta que já foi utilizada, né? E é por isso que eu brinco na diferença de passado e futuro. Passado, cara, o que você fez não importa mais, tá? Subir ali, ganhar um prêmio, um merecimento, tá, obrigado. Quando eu errar ali na frente, ninguém vai bater nas minhas costas e falar, não, você errou, mas eu vou te perdoar porque você acertou ali. Acabou, acertei. Daqui pra frente eu tenho que acertar de novo. É obrigação. Você tem que acordar pensando nisso. Todo dia você vai ter que acertar. E ninguém acerta sempre, tá? O importante é você acertar 70%, 80% das vezes e assumir a diferença. E no final, o saldo ser positivo, principalmente pra você. Eu brinco que, por que ninguém consegue... Quando eu falo derrubar, não é profissionalmente, nada disso, né? Mas derrubar sua vontade de acordar e levantar e querer fazer todos os dias. Porque você sabe o saldo do que você entregou. Então, assim, porra, eu sei que agora eu errei, mas eu tenho crédito, tá aqui o que eu fiz, eu sou merecedor, então sempre você tá crescendo tudo que você faz. Tá acertando cada vez mais. Empreender é assim. Agora, essa parte de empreender é interessante, que muita gente acha que empreender é só na própria empresa. E naquele momento que eu aceitei o convite de Jorge, eu comecei a empreender numa empresa de uma outra pessoa. Ao mesmo tempo, eu criei um CNPJ para prestar serviço, só que ele me deu ali dentro a oportunidade de empreender dentro do negócio dele. E juntando, né, ligando o ponto com a questão que eu citei de poder ser um gerente do banco, eu falei para ele, Jorge, eu posso fazer isso. E eu pedi um valor, ele me deu 5 vezes menos. Eu falei assim, cara, tá, e se eu entrar aqui? Qual é a minha perspectiva? Ele, não. Falei, bom, eu vou entrar pela perspectiva, porque por valor era mais melhor eu ficar ali 2 anos e começar ganhando muito mais. Esperaria 2 anos. Só que ele cumpriu com tudo que ele prometeu. E hoje, graças a Deus, mais. Então, assim, o fato dele... isso também se vê de aprendizado, né? Falou, Maurício, com calma, tá aqui, meritocracia. Agora tem que ter a lealdade, né? Esse é o caminho, faça e você vai chegar aqui. E sempre foi assim entre a gente. E é por isso que quando alguém me pergunta, o que você faz lá hoje? Eu faço, o que for preciso. Tá precisando de ajuda onde? Eu já fui do marketing, já fui do comercial, já fui da controladoria, já fui do financeiro. O que é que precisa? Não importa. O que precisar lá eu vou fazer. E a lealdade é, beleza, se é pra ter a maior costura a gente vai ter, se é pra ter uma boutique a gente vai ter, o que você quiser a gente faz. Vamos pro agro, não tem problema não. Não tem problema. Eu brinco assim, às vezes, que eu não nasci muito pra ser o rei que fica lá na batalha vendo os gladiadores, né? Eu gosto de estar no fronte de batalha. De estar lá na frente e de ser o melhor guerreiro. Então, precisar fazer, eu vou lá e a gente faz. Até pra morrer. Hã? Cara, eu tenho uma frase tatuada na minha perna inteira que diz assim, a vertigem não é medo de cair, mas vontade de voar. A sensação de desequilíbrio que você tem na alta velocidade, essa frase de Valentino Rossi, você não tá com medo de morrer. Você quer ir mais rápido. Isso me remete que quanto mais próximo da morte, mais eu me sinto vivo, pela filosofia. É por isso que eu gosto muito de mergulhar com tubarões, né? Meu lazer, meu hobby. Então, de fato... De que, desculpe? É meu lazer mergulhar com tubarões. Então, assim, quanto mais próximo ali, eu lembro que vale a pena viver. Eu lembro por que eu tô aqui. Qual é a coisa mais importante da sua vida, Carlinhos? Você não vai conseguir responder. No dia que eu tava rodeando um naufrágio e o tubarão tava fazendo a volta e todo mundo indo atrás, eu falei, eu não vou conseguir uma foto com ele, eu vou fazer a volta por aqui. Só não imaginava que ele ia bater de frente comigo. E os olhos dele estavam bem na minha... ali passou a coisa mais importante na minha cabeça. Não lembro nem o que foi, mas é tão rápido que você pensa na hora. Passou o mais importante. Não lembro nem o que foi, mas passou. Porque você não tem como pensar. E até botei essa legenda, botei assim, quando os olhares se cruzam... E você vê o brilho no olho, é que você realmente sabe o que é importante na sua vida. Pode ser hoje, pode ser amanhã, você sabe? Não. E aí, isso traz também uma frase que é bem legal, que fala o seguinte. Sabe qual é o melhor presente que você pode dar a si mesmo? A saúde. E ao próximo, o tempo. Então, hoje vocês estão me dando o melhor que vocês têm. Pra mim. Que é o tempo de vocês. E eu, pra vocês. Nem outro presente aqui vai superar isso. E para vocês mesmo é saúde, porque é mais um dia. Só que eu nunca enxergo a vida como mais um dia. Pelo estoicismo, foi ele que me centrou bastante, o esporte também, por isso a saúde. Sempre me disse, é menos um dia. Então o que eu quero fazer se é menos um dia hoje? Eu quero estar aqui? Mas por que então que você trabalha talvez com coisa que você não mame? Porque tudo que você quer tem um preço. Eu queria hoje estar... Eu tenho esse sonho de estar lá, sentado ali na Indonésia, mergulhando, que eu amo mergulho. Só que tem um preço. Eu quero dar educação para meus filhos, talvez que eu não tive de oportunidade de colégio, tem um preço. Tudo tem um preço. Então você trabalha para poder suprir esses objetivos que vão te satisfazer. Cada um tem os seus, independente do tamanho. Mas tudo tem um preço. Mas o mais importante é cuidar da saúde. Aí entra a questão do esporte. Essa questão do esporte é interessante. Sabe o que é comecei triatlo? Eu odeio triatlo. Mas eu faço. Por quê? Cara, que bicho
maluco, velho. Meu Deus do céu, Ricardinho. Tá vendo, bicho? Confia em mim, velho. Mas eu sempre confiei, bicho. Confia em mim, bicho. Eu disse que ia ser episodião, velho. Caramba, bicho. Que loucura. Loucura do cacete, Maurício, velho. você falou do mergulho com os tubarões aí, cara. Bruno gosta de correr. E ele sempre fala que durante as corridas ele sempre, recorrentemente, ele tem soluções para os problemas dele durante as corridas. Qual é... Você curte atividade física? Sim, Durante acho necessário. Cortesmente. Não, eu acho extremamente necessário. Pra Sim. mim foi uma mudança enorme. Mas durante um mergulho com tubarões, entre aspas, claro, entre a vida e a morte ali, de uma certa forma. Porque qualquer vacilo ali pode ser fatal. Ou não? Não. Não? Quebrou minha magia aqui agora. Mas deixa eu só... Você falou que não é fatal, mas durante... Então diga que é. Vamos Diga que fingir é, que é. pô. Terminar o raciocínio dele. Vai, Ricardinho, só termina seu Pronto. raciocínio, querido. Repare, durante um mergulho desse, acredito que passam muitas reflexões na sua Sim. cabeça ali. Chegou um momento que você disse assim, puta merda, eu tô de cara com um tubarão aqui, meu problema talvez não seja esse, mas esse eu vou mudar isso, não sei o quê. Ó, eu vou lhe contar agora, Ricardinho, por que eu mergulho nos tubarões e por que eu faço triatlo. Ambos para resolver, para melhorar enquanto pessoa, enquanto autoconhecimento. Para melhorar enquanto pessoa, enquanto autoconhecimento. Tá? Exemplo. Por ser uma pessoa assim muito agitada, bastante intensa, né? Até quem dorme comigo, eles falam, cara, você demora meia hora, bate pra um lado, bate pro outro, assim, eu já dormindo, né? Até eu me acalmar. Eu não consigo meditar, eu sei que é importante. Eu tenho uma rotina de manhã, eu acordo, entre 3 e 5 minutos cada coisa, mas eu paro. Aqueles hackzinhos, né, que até o Ryan citava. Eu faço minha oração, assim, agradecendo a família, ao cônjuge, ao trabalho, as pessoas do trabalho. Visualizo o meu dia. Levanto, boto uma música de alta frequência já para energizar, vou, olho o mar da varanda. Que tipo de música? Tem que ser uma de alta frequência para energizar. Um exemplo, eu gosto muito daquela... eu tenho que depois olhar o nome aqui, que eu não lembro. Mas acho que é Hall of the Fame, uma coisa assim. Depois você bota aí no podcast. Eu acho que é isso, mas é muito boa. É que eu botei no vídeo... Fica agitado, eletrônico, alguma coisa Não, assim? é uma música que and tem roll, letra. É uma música que ao mesmo tempo tem letra, tem significado. Entendi. Agora sim, frequência de música, depois eu vou explicar porque é que eu gosto de música clássica, né? Mas essa não é música clássica não, mas tem muito a ver com a frequência. Se você escutar Bach, você vai ficar triste sem querer. Se você quiser ficar feliz, você vai escutar... Ok, né? Então certo. tem alguma diferença. Voltando ao tubarão, eu não consigo meditar. Ou seja, você acorda, você tá... Isso. Né, Ricardinho, sabe? Exatamente. Alta frequência aí, Alta gostou? frequência. alta Não frequência. funciona pra mim, não. Eu sou a Funciona, pessoa cara. mais mal-humorada do mundo quando Mas eu aí é acordo. que Eu tá. tô que nem Augusto. Eu demoro 30 minutos pra alma entrar no corpo. Então, esses 30 minutos eu uso fazer uma coisa proveitosa. É você pegar algo ruim na sua vida e tentar transformar em algo bom. Utilizar aquele tempo da melhor forma possível. Perdi 30 minutos Você da minha acorda em que vida. horas? 4, normalmente. Aí levanto 4h30, chego pra malhar só 5. Mas se eu for pra malhar 5 e acordar 5, eu só chego 6. Então, tem que ser 4 e eu uso essa meia hora fazendo isso. Só que eu nunca consegui o tempo da meditação, que é ficar sem nada na cabeça, com aquele vazio. Cara, quando você entra dentro do oceano, sabe o que você escuta? O som do silêncio. Exatamente desse jeito. É um silêncio profundo, você não consegue pensar em mais nada, ouvir nada. E o senso de Caralho, que agonia. preocupação, assim, de... Sabe, quando você tá assim... Oceano. E quando você tá assim... Também ao mesmo tempo apreensivo, olhando... Você tá meditando. Então eu não entro lá procurando emoção, eu entro lá pra meditar, pra me sentir em paz. É o lugar que eu me sinto mais em paz na minha vida. Mesmo com os tubarões. Tá? Não vou entrar explicando o cara tubarão, mas o único que você pode morrer é o tigre e o branco. Esse você reza pra não ser você. Vai ser alguém. Mas os E outros... o galha preta? O galha preta São tranquilos, todos são tranquilos. Você só não pode fazer besteira, né? Vai alisar ou acuar ele no espaço. Porque assim, de forma simples, eles são curiosos. O tigre e o branco. Então é como se fosse cachorro, ele quer passar a patinha, mas ele não tem pata, então ele vai na boca, né? Só que a boca leva metade. É verdade. Pronto, a resposta é essa. Os outros vão te olhar como um animal do seu tamanho, vai passar ali do lado, então você não vai encostar muito, né? Então, você não vai morrer com os outros.
O tigre, ele vai ter curiosidade com alguém. Então o que é que você faz? Você junta todo mundo pra ele tentar imaginar que é um cardume de golfinho. Eu não quero acreditar que ele é tão inteligente, então eu vou rezar pra não ser eu. Vamos agora pro triatlo. O triatlo foi quando eu terminei o... Mas olha, Meu isso que ele irmão. falou da questão do mar, você escutar o silêncio é muito verdade, cara. Eu já tive a oportunidade de mergulhar em alto mar, em pé de plataforma. Sim. É muito interessante, porque é literalmente isso que você falou. Não, porque eu fico imaginando o quê? Tudo abafado, um silêncio, eu respirando por aqui. E tipo, eu sou muito... Não sei se é claustrofobia, sei lá, mesmo, eu fico Não, mas muito não- agoniado quando eu não tenho liberdade pra fazer o que eu quero. Mas no mar, isso não é E aí eu possível. tenho que subir pra... Você me falando, me deu um travamento aqui, assim, uma Eu acho que agonia, velho. Não é pra tem mim, assim, eu acho, o né? medo Não é de pra mar, mim, não. o medo do mar tem um nome, acho que é talassofobia, se eu não me engano. Não, eu tenho medo de coisa que me prende, assim, que me impede de fazer. Mas vamos lá, Maurício, vai, triatlo. Vamos lá. Inclusive, a maior profundidade que eu mergulhei foi 63 médio, né? Dá uns 2 prédios de 12 andares aí. E minha carteirinha nem pode nisso, né? Só pra ter claro. Mas todo mundo era profissional, o cara vai assim mesmo. Bom, enfim. Aí, o triatlo foi quando eu terminei meu noivado. Eu sabia que eu ia sofrer bastante. Caralho, Maurício, peraí, Dudu. Cara, 62 prédios de 12 andares pra baixo. Pô. Pra baixo. Ou seja, pra voltar são 2 prédios de 12 andares pra cima. É, só não pode subir e ver se Eu morre. tinha uma né? pergunta que era, você mergulha com snorkel ou com cilindro? Não, 62 metros tem que ser cilindro, não é nitrogênio. Tem que ser cilindro, Nitrogênio, né? né? É. Mais nitrogênio que oxigênio. Eu tenho carteira profissional também, mergulhador. Mas por hobby, tá? Por hobby. Sim, vá, triatlo. O triatlo foi quando eu terminei o noivado. Então, assim, eu sabia. Na verdade, eu sei assim, que eu tenho que ser uma pessoa centrada pra conseguir manter minha disciplina, minha execução. E eu falei, putz, vou tomar um. Você vai ficar mal, obviamente, porque foi um namoro, né? Você morava junto, então já era basicamente um união estável, mesmo sendo noivado. Terminou, eu falei, caramba, eu não quero ir pra rua, não quero ficar de bar em bar, não quero me juntar a essa vida que eu nunca tive. Eu preciso ocupar minha mente. Eu preciso algo assim que me ocupe tanto que eu não consiga tempo pra fazer nada. E aí, tem coisa melhor que o triatlo pra isso. Que bom não é, mas você faz 14 treinos na semana. Se você botar 1 hora por treino, 14 horas. 1 hora antes pra você arrumar 1 hora pra voltar a suplementar, 36 horas é quase a jornada de trabalho. Né? Então, se não é amador, você é quase uma profissão. Então, obrigatoriamente, se você acordar 4 pra malhar até 6 da noite, que eu fazia né, corrida, bike, academia de manhã e nadava à noite. Você fazia corrida e bike de manhã e a natação à noite. Isso. Todo dia. Mesclando, né? Eram 3 dias de corrida, 3 dias de bike. Bike era terça, quinta e sábado. Segunda, quarta, sexta corria. Academia todos os dias e à noite natação 2 dias. E aí, isso fazia com que Você fez o full ou 70-30? Não, esse aí foi o primeiro. Na verdade, quando eu terminei, tô lhe contando como eu comecei. Ah, certo. Eu terminei, eu me inscrevi na prova. Eu não tinha nem bicicleta. Não sabia nem o que era. Aí eu me inscrevi, eu falei, vou fazer isso porque eu sei que me ocupar. O mais importante aqui é o porquê, a estratégia. Entendeu? Não é sobre o esporte, é como você identifica qual é o seu ponto fraco e o que é que você vai fazer para suprir isso. Ou seja, eu era obrigado a dormir cedo, a acordar cedo, porque eu sou muito competitivo comigo mesmo. Então eu me forcei 135 dias, foi o dia que eu terminei até a prova, a fazer isso todos os dias. Isso me impediu de estar na rua, me impediu de estar desviando essa tristeza, talvez numa mesa de bar, talvez na noitada, porque sempre atrapalha o trabalho. Quem nunca saiu para beber no outro dia produziu pouco? Agora me diga quem foi fazer exercício e produzir pouco. Ninguém. Então eu encontrei uma maneira de passar por um momento difícil, não perdendo a minha disciplina e minha constância. Foi uma maneira que eu encontrei, só que eu gostei, né? Dizer que isso que é bom não é, mas é bom porque assim, pô, quem é competitivo é massa pra caramba. Agora, é muito exaustivo. O que é que eu fiz? Eu continuei fazendo, só que de maneira sem ser, que nem eu tava aqueles 135 dias, porque eu tinha um propósito muito específico. Inclusive, eu queria que meus familiares, eu até acabei tendo uma paquera na época, me esperasse na linha de chegada. Tinha alguém lá na linha de chegada? Não, foi um outro aprendizado. Que na vida é você que corre pelos seus objetivos. Ninguém vai esperar por você na linha de chegada. É você por você mesmo. Só você levanta de manhã pra fazer. Porque assim, a prova não é em um dia, a prova foi 135 dias pra mim, né? E no dia mais especial não tinha ninguém ali. Mas na vida sempre foi assim, nunca teve ninguém. E esse nunca teve ninguém, Ricardinho, deixa uma frase que é muito boa. Não uma frase, um ensinamento. Sabe o que eu mais escuto?
que as pessoas, quando chegam lá, deixam as outras. Ah, deixou porque chegou lá. A Bruno não fala mais comigo que chegou lá. Não. A gente chegou lá porque deixou as pessoas antes. Muita gente lhe prende, é âncora. Quantas pessoas, talvez, na minha prova de triatlon, tava no bar bebendo e teria me chamado? Se eu estivesse com elas, eu não chegaria lá. Eu cheguei lá porque eu deixei ela primeiro. Ninguém cresce trabalhando, empreendendo, levando âncora. Você tem que estar com pessoas balões. Só que isso é tão inconsciente, você, na verdade, você não deixa a pessoa, você troca de ambiente. E aí, quando você fala de ambiente, começa a fazer mais sentido. Você troca de ambiente, você começa a se sentir desconfortável com aquela galera e se sentir mais confortável com aquela outra. Vamos na analogia. Você começa a se sentir mais confortável com a galera do triatlon e menos com a do bar. Consegui fazer a prova. Troquei de ambiente, mas eu troquei de pessoas também. Me aproximei de pessoas balões para aquele objetivo. E na vida é assim, no trabalho, é assim no empreendedorismo. Você tem que ter pessoas em comum. E assim, inclusive, com seu cônjuge. Se ele não estiver alinhado, você não precisa ter o mesmo objetivo. Basta que os dois tenham algum objetivo. Porque ele vai entender, talvez, porque naquele dia você vai ficar até mais tarde. Porque talvez naquele dia você vai trabalhar no final de semana. Talvez porque naquele dia você não ligou, mas pensou, lembrou, se preocupou. Mas porque era importante pra você e que o resultado veio pra dentro de casa. E a casa e a família. Você não tá fazendo só por você. Quem entende isso vai longe no relacionamento, vai longe na amizade, vai longe em tudo. Né? Eu acho que o esporte traz esse aprendizado. Agora dizer que é bom é diferente. Realmente, veja. E outra, é como se fosse um investimento muito alto por um prazer momentâneo. Entende? Vou dar um exemplo. Velho, hoje eu acordei todo quebrado, moído. Que eu fui inventado fazer 18 sábado à noite. Foi? Não consegui fazer de manhã porque dei palestra, não sei o que, tá, fui inventado, sabe? Fui dormir moído de, velho, vou desistir, vou parar, não quero mais não, moído. Acordei domingo, moído, não consegui, né? Uma coisinha ou outra, não sei o que e tal. Segunda-feira, treinar de manhã. Fortalecimento. Hoje acordei quebrado, todo estraçalhado, não consegui sair 5 horas da manhã, saí 7. Né? É o sol batendo no cucuruto, meu amigo. Não é fácil não, é difícil. E aí, ó, que bom que foi um regenerativo e tal, mas é um sol o sol castiga. Porque o asfalto, o calor vem de baixo pra cima do asfalto e de cima pra baixo. Você fica imprensado. E aí, velho, é sofrido. E aí, quando você termina aquele prazer, né? Nossa, uou, terminei. Aí dá aquele prazerzinho, você já começa o dia. Né? Você já começa a vida. Ou seja, são 135 dias por um prazer ali de 20 minutos. Né? Não sei se é 20 minutos, tô sendo... Agora né? imagine Justo, o que você talvez. sentiria talvez se você desistisse disso. E principalmente a mudança na vida. Isso. Sua perspectiva de vida, sua perspectiva de olhar. Entende? Porque o significado do não desistir, né? De você fazer todos os 135 dias e você completar uma prova como essa, é uma ressignificação absurda em toda a esfera da vida. Sim. Né? Em toda a esfera da vida. Porque o vencedor, e é meio rock balboa falar isso, né? Mas o vencedor não é o que tá fazendo quando tá tudo bem. Exato. É o que tá fazendo quando dói. Quando o joelho tá incomodando, quando a planta do pé tá incomodando, você continua. Mesmo diminuindo o ritmo, mas você continua. Perfeito. Essa é a verdadeira disciplina. É esse o lance. Essa é a verdadeira Entende? disciplina. Mike Tyson, ele diz o seguinte: disciplina é você fazer uma coisa que você odeia, mas na sua cabeça você colocar que você ama fazer. É isso que ele dizia sobre... e Mike Tyson dizia que ele odiava fazer exercício físico. Mas pelo fato dele amar o boxing, ele tinha que fazer. Era a Sim. disciplina dele. E é engraçado isso que o Maurício está falando. Me trouxe uma reflexão assim. Não é amar a corrida. Não é. Porque é duro. Dói, machuca. É amar a sensação que a corrida proporciona depois e amar o que a corrida proporciona para a vida. Perfeito. Entende? Eu deixar sábado à noite, e sinceramente eu não me acho exemplo, Sim. certo? Talvez seja essa síndrome de impostor que eu esteja tendo comigo mesmo, né? Uma autocobrança, enfim. Mas, pô, deixar meus filhos, minha esposa, um sábado à noite, 7 horas da noite, para ir fazer 18 quilômetros, eles foram me deixar na Ponte da Barra, ali no
onde foi a Casa Cor, Sim. né? O castelinho ali, no pé da Ponta da Barra, e eu vim, fui pro terminal da Atalaia, voltei pelo Augusto Franco, né? Terminei 8h30 da noite. A gente queria sair pra jantar, comer alguma coisa. Cris, não tô aguentando. Tá doendo, tá difícil, né? Não é bom. Não é bom. Mas, porra, você saber que você fez, aí, meu amigo, não tem quem tire. Isso serve pra todos os aspectos da vida. E em algum momento você vai lembrar, né? Um exemplo. Talvez no dia que você mais precisa, você vai dizer, não, já fiz uma vez. Ou, porque às vezes, o melhor é o exemplo dos outros, né? Se alguém já fez, é possível. Mas quando você sabe que você já fez, você, cara... Aí entra no aprendizado que eu falei que eu te mencionar, né? De conversando previamente sobre como sair, né? Que você brinca que eu passei 2 meses vendo ali naquele período mais denso da minha vida. Então, como sair rapidamente disso? É você saber que é possível, o que é que você fez, você relembrar. Então, esse seu gancho, ele remete exatamente o livro que me ajudou nesse momento. É o livro que eu... É fininho ele. É fininho, Brunão. Você lê ele assim em uma tarde. Mas todo mundo que senta, que eu escuto uma história, fala, cara, essa pessoa tá precisando desse livro, eu compro e dou. Eu não tenho ele lá em casa. Eu já dei o primeiro, mas eu já dei o livro que eu mais dei na minha vida. Se chama Picos e Vales. Tá? O que é o pico? É o topo da montanha. O que é o vale? É o espaço entre duas montanhas. Então, basicamente, aí vem o primeiro aprendizado. É árduo chegar no pico. Mas sabe o que é mais difícil do que chegar no pico? É você se manter lá. Se manter é muito mais difícil do que chegar. É o primeiro aprendizado. O segundo é que entre 2 picos tem um vale. Pô, cheguei a atingir um objetivo. Se prepara que vai vir um vale. Não, atingi 100 mil clientes, explica aí. Quero 150. 150 não vai vir você ali paradinho. Você vai ter que fazer um esforço. O esforço é o vale. Certo. É o esforço que você faz. Isso com... Desculpa. Agora veja. Esse é o grande segredo. Quanto tempo você fica no vale é você que define. Só que vai ter o vale bom e o vale ruim. O vale bom é você sair do 100 para 150, porque você sabe que você vai se esforçar para chegar lá. Você escolheu isso. O vale ruim é quando você cai nele sem querer. Você cometeu um erro, ficou triste, acabou indo beber, você vai se afundando sem querer. Você não fez um plano para subir mais alto, você tá se afundando sem querer. Aí, é esse momento que você tem que parar e perguntar: o que é que eu fiz para chegar lá em cima, na última vez? O que é que eu estou fazendo agora? E aí você vai descobrir que tudo que você tem que fazer é o que você já fez. Daí a importância que eu falei assim que... não, se eu já corri, eu vou correr de novo. Você entendeu? Eu já fiz isso. Lembrar que você já fez, que você já superou um momento de dificuldade, que você já venceu alguma coisa, alguma barreira na vida, no seu pior momento é o que mais vai te ajudar para você conseguir superar um outro, independente de qual seja, sendo similar. Você sabe que você já foi capaz uma vez. Você não pode ficar lembrando da parte ruim. Eu brinco assim, que toda pessoa que passa na minha vida eu quero deixar um impacto positivo. Talvez esse seja o da vida de vocês. Primeira vez que a gente tá conversando. Talvez a última, talvez não. Mas já é um impacto positivo. Novo, bichão. Já é um impacto positivo. E eu sempre vou lembrar das coisas boas. Independente do que aconteceu. Sei lá, uma amizade, um relacionamento, um trabalho. Sempre vai ter o lado bom e o lado ruim. Preferência muito mais coisas boas. Mas sempre tem, a família. Cara, eu só vou lembrar das coisas boas. Porque do que adianta você lembrar das coisas ruins? Só vai te afundar mais. Você não tá fazendo isso pela pessoa, tá fazendo isso por você. Entende? Por que eu tô dizendo isso? Porque essa é a mentalidade que não fala de mindset. Lembra que eu comecei para autoconhecimento da programação linguística e filosofia. É o seu mindset que vai te fazer ver suas coisas boas, só encontrar soluções. A gente brincou, até brinquei aqui. Poxa, Bruno, eu raramente vi a questão do podcast. Primeira coisa, quando você me convidou, que eu entrei no shopping, foi ver o Totem. É o mindset, ele tá programado para aquilo. Então, meu amigo, você tá na fase ruim, reprograma rápido. Porque você vai sair rápido do vale. Você define quanto tempo você passa lá. Você olha assim pra mim, eu falei, e agora, meu Deus? Quando o Bruno olha assim pra mim, eu falei, e agora? O que é que eu faço? Não, pô, meu irmão, eu tô impressionado, velho. Maurício, velho, me desculpe se eu estiver sendo invasivo. Não, imagina. Certo? Cara, eu sempre achei você um cara bem misterioso. Né? A imagem que você sempre passou pra mim foi um cara bem racional. Uhum. Um cara bem racional.
E eu, por ser uma pessoa muito passional, Sim. eu tenho dificuldade de acessar pessoas muito racionais. Sim, né? sim. Acessar, tipo, quebrar muros. Sim. Entende? Perfeito. Só que você é um cara racional meio diferente. É porque quando olha pra você, porra, essa profundidade das colocações Sim. de um cara quer não novo, 33 anos, né? Quer não novo. E aí, poxa, um cara que tô sendo muito cuidadoso, tá? Sim. Mas é um cara que, quando demonstra essa racionalidade, como você consegue ligar esses pontos, eu e Davi chama esse tipo de pessoa assim, um cara que é meio tabelinha de Excel. Sim. Mas aí quando encontra com você na praia, né? É um cara, porra, bração fechado, peitão fechado, não sei o que, tatuagem. E você falando das suas tatuagens, eu vejo que tem muito significado, né? Sim. As frases e tal, né, Ricardinho? É meio... Oxente, que tabelinha de Excel diferente, né? Como diria Davi, Sim. assim. Velho, assim, antes de mais nada, porra, obrigado aí por tanta profundidade e riqueza nas suas colocações, velho. Caralho, eu tô impressionado, assim. É louco, Ricardinho. Por quê? Quer queira, quer não, todo episódio a gente fala, porra, que episódio bacana, que episódio, né, profundo, etc. São sempre avaliações positivas. Mas, velho, eu tô impressionado, assim, como o foguete ele tá trazendo, subindo, assim, os níveis de riqueza de conhecimento, né? E de profundidade do que a gente traz aqui, velho. Puta, desculpa aí, tomara que o YouTube o algoritmo não destrói a gente. Mas, meu irmão, puta que pariu, velho. Que foda, velho. Que foda. De fato. Isso que você falou do Vale, se eu não me engano, a administração tem um conceito, né? Do ponto de entropia, a zona de entropia, né? Toda faculdade, Lena. Não é? Todo Você negócio brincando. ele tem, né? Ele é cíclico e tal. Alice, me diz uma coisa, qual a sua cor preferida, velho? Preto. É a cor do... Meu livro, o meu presente de aniversário, obrigado. O presente de aniversário sendo o meu bolo de Achei aniversário. obrigado o quê, mano? Nem te deu, ainda mais sua, pô. Obrigado. Eu vou Sua explicar base. o porquê. Depois eu leio até aqui, que eu gosto de ler sempre no começo com grande carinho. Mas acho que só pra finalizar, que eu não podia deixar de falar isso, por que eu sou assim? Eu tenho muita emoção aqui dentro. Mas a emoção foi o que me levou mais lá, pro Vale. Seja eu comigo mesmo, seja as pessoas comigo mesmo. Então, assim, até meu objetivo esse ano é um voto de silêncio. É um voto até onde eu comigo mesmo, assim, menos palavras, mais resultados, mais entregas pra mim, não pros outros. E o que me ajudou bastante, como eu falei, Pra você. o que é resultado pra mim? Não. Resultado é saber que aquilo que eu tracei pra mim, eu consegui cumprir. Talvez não seja o suficiente pra você, Ok. mas eu fiz. Perfeito. Eu tô indo pra trabalho agora, tô indo assim, vamos botar um relacionamento que é mais complicado? Será que o que eu... Não, porque assim, trabalho tá lá a meta. Trabalho é tabelinha do Excel. Sim. O número tá ali, é número. Era 100, você vendeu 90. Cara, você não vendeu 100. Mas relacionamento, o que é que eu espero de você? O que é que você espera de mim? Certo? Relacionamento é muito assim, será que de 0 a 100 você tá em 90 e tô em 70? A gente não tá remando igual. Será que eu vou te potencializar pra você remar igual a mim ou eu vou deixar de remar pra ficar igual a você? Um leva pro vale, outro leva pro pico. Então, assim, quando você começa a racionalizar aquilo que não é racional, se torna um pouco mais complicado. E uma forma de se proteger é você não blindar, não é um escudo, mas é você falar menos, ouvir mais e não dar acesso à sua parte emocional às pessoas. Isso se aprende muito na filosofia, no estoicismo principalmente, tá? Lá tem o conceito da morte, que é o memento mori, gosto bastante. Tem a questão do memento vivere, que não é a questão do prazer da carne, mas é você justamente aproveitar o dia como sendo um a menos. Isso faz com que você, cada segundo, se comprometa a fazer aquilo que talvez te leve a um objetivo maior, porque você não quer ir embora dessa vida sem realizar aquele outro objetivo, te faz ser mais centrado. E o preto é minha cor favorita, na verdade, porque no livro de Shakespeare, né, o Hamlet, que todo mundo acha que é um caso de amor, não é. Na verdade,
o livro do Príncipe da Dinamarca, ele cita o homem mais inteligente, mais tabelinha de Excel misturado com emoção. Por quê? Porque na filosofia a gente aprende que tem 3 pessoas, cara. A gente aprende que tem aquele que é inconsciente da consciência, ele não sabe que é ignorante. Talvez ele seja feliz, porque ele nem sabe dos problemas que existem, não dele, do mundo. Você começa a se tornar uma pessoa assim mais centrada e preocupada e estressada e comum quando você se torna consciente da inconsciência. Putz, eu sabia que eu era ignorante, eu aprendi, eu li, agora eu sei. Agora eu sei que é errado, agora eu sei que é triste ver alguém passando fome. E aquilo me dói, agora eu sei que tem desconforto no relacionamento. E que talvez eu não queira mudar, ou que eu quero que a pessoa mude. Você começa a ter problemas, e você tem que começar a melhorar quem? O próximo? Não, assim mesmo. Aí você vai pro último nível, a consciência da consciência. Só que sabe qual é o problema? É que esse último nível não existe. Não é que ele não existe, é que nenhum ser humano chegou nesse nível. Só um personagem no mundo chegou no nível de consciência da consciência. De tão santo grau ele é. E foi o Hamlet. E lá ele explica o porquê, inclusive, que ele usa preto. Porque no preto não há motivo, inclusive, para sorrir. É a cor que reflete esse estado da consciência da consciência. Então o preto ele tem um significado muito forte dentro dessa base filosófica. E tem mais, né? Quando a gente para pra pensar, né, sobre esses pensamentos assim... É porque eu gosto de preto também. Eu vou pegar esse trecho e vou decorar. Vou explicar, eu gosto de preto porque... Vou começar a fazer isso, Bruno. Muito bom. Mas é isso. Não, termine, pô. Porra, bom pra cacete, velho. Vai, falar de termine filosofia aí, aqui a noite toda. Não, pô, termina aí, velho. Deixa eu fazer uma pergunta em relação à Não, leitura. termina aí, pô. Não, tá. Não, vá, faça sua pergunta. Ô Maurício, dos livros que você leu, você chegou a resumir, fazer fichário de todos eles ou tudo isso tá na memória, cara? Ó, hoje na memória. Quando eu comecei meu processo de conhecimento, basicamente, meu único trabalho era estudar, né? Hoje eu brinco que eu não tenho, às vezes falta tempo para fazer minhas coisas básicas, então eu não tenho mais, talvez, essa paciência, essa necessidade. Mas sabe aquilo que você aprende em livro? Eu lembro que minha mãe deixou intacto o quarto quando eu saí, durante muitos anos, tem mais de 11, 12 anos que eu saí de casa, ela se desfez, acho que tem 3 anos. Mas tinha um mural com várias páginas que eram, não o resumo de todos os livros, mas o resumo dos livros mais importantes para mim. E lá tinha as frases que, para mim, eu precisava relembrar todos os dias. Eu li aquilo todos os dias quando eu acordava. Tá? Para saber que era como se fosse assim, isso é isso, isso é isso. Se você pensar diferente hoje, lembra que você leu. Por exemplo, dedicação é igual a abdicação. Se eu quero fazer, eu tenho que abdicar de alguma coisa. Ah, você pode ter os dois. Tá, isso é bacana no Segredos da Mente Milionária lá que diz que você pode ter as duas coisas. Você pode ter as duas coisas. Mas tem hora que a matemática não bate, né? Se eu quisesse dar palestra à noite, eu tinha que faltar aula de faculdade para poder vender o curso uma semana. Não podia ter as duas coisas. Ou ia me dedicar pro trabalho e abdicar da faculdade, ou vice-versa. Isso te faz refletir e tomar algumas atitudes, né? Então, no começo era importante porque foi uma forma de... Sabe, o pai que eu não tive, talvez a educação familiar que eu não tive, de me doutrinar sobre isso. Então foi a forma de eu me doutrinar. Tá? Não foi uma forma de estar, até porque eu fiz fichário na faculdade, quem dirá para isso. Mas foi importante para a formação, digamos, de personalidade e virtudes, tá? Isso é bem importante. E a coisa que eu posso desejar a todo mundo é assim, cara, caiam na filosofia. A filosofia, ela é muito legal, ela ensina muita coisa. Ela te faz uma pessoa mais centro, porque tem uma hora que não é mais sobre quem é mais inteligente de doutorado, quem é mais inteligente de negócios, de MBA. Tem uma hora que é inteligência sobre a vida. Tem hora que é você estar centrado e você conseguir, quando a maré passa, você se manter calmo, estável, em situação de estresse, você conseguir... Na situação de estresse, ser o tabelinha. E na situação de felicidade, você ser o inverso, né? Na situação de estresse, você ser o tabelinha, né? E na felicidade, você conseguir ser o emocionado. Você tem que ter um pouco desses dois. Você não vive sendo só um deles. O cara que vive sendo só um deles, ele primeiro não vai ser feliz. Ser feliz é mais relativo, né? Mas assim, você não vai conseguir se sentir bem com você mesmo. Você não vai conseguir se sentir bem com você mesmo. Essa é a realidade. Né? Bom. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Por favor. 2, 3. Se grana não fosse um problema. Certo. Não é necessário. O que é que você faria da vida? Indonésia. Iria de imediato. Mas acho que lá eu arranjaria mais alguma coisa, um problema para começar de novo. Porque, na verdade, assim, quando eu falo problema... Você faria o que você faz hoje?
Não. Com certeza não. Eu iria primeiro, assim, como se fosse um ano sabático, mas eu tenho certeza que eu não conseguiria ficar lá o resto da vida, porque eu tenho... Por exemplo, quando eu tiro férias, dá 3 dias, eu fico assim, doido pra tirar férias. Dá 3 dias, eu fico agoniado e quero voltar. Eu gosto da rotina intensa. Eu gosto de problema pra resolver. Eu gosto, na verdade, de... Sabe quando tem um problema assim que fala, putz, ninguém conseguiu resolver isso? Ou, isso aqui é difícil, mas vamos. É isso que eu gosto. Tá, me dá aqui. Por isso que eu brinco, o que é que você faz? O que eu preciso lá? O que é que tá precisando fazer aqui? Eu vou fazer aquilo que tá precisando aqui, que tá mais difícil aqui. Isso me dá prazer. Entender o tamanho da magnitude do que é. Faz o que tiver lá. Sim, Né? sim, São coisas legais. São objetivos. Por exemplo, agora a gente tá processo de governança corporativa. Eu nem sabia o que era. Falei, não, vou implantar. Primeiro eu vou aprender, eu vou descobrir quem faz. Assim, se eu vou implantar uma coisa que eu não sei, isso inclusive quando eu fui trabalhar com as agências, né? Eu não me formei em publicidade, tô longe, eu tô trazendo com o exemplo mais fácil, tô longe de conseguir trabalhar tão bem quanto a pessoa que é formada e tem experiência na área. Mas se eu vou tomar conta na empresa de um setor que vai lidar com a agência, o mínimo que eu tenho que saber é o suficiente para conversar com a pessoa, saber demandar a pessoa, saber se ela está entregando tudo aquilo que ela consegue, que ela prometeu e se o preço é justo. Se eu não entender o mínimo, eu vou estar fingindo que estou gerenciando. As pessoas fazem isso. Então, assim, quando eu vou para um problema, governança corporativa, tô longe de ser a pessoa que vai implantar a governança corporativa. Mas eu vou estudar para entender que o consultor que eu vou contratar, ele é competente, ele tem um histórico, ele está me prometendo, ele vai entregar e o preço é justo. E assim você administra qualquer coisa. Perfeito. E aí, Ricardinho, alguma pergunta? Eu acho que dá pra fazer outro, porque não chegou nem na metade na história da minha visita. Aí tu parou nos 26. Rapaz. Parou nos 27 no convite de Jorge. Foi. Começa a melhor parte. Meu irmão, que doideira. Será que a gente vai ter que criar um selo novo Meu irmão, que doideira, velho. pra esse episódio? Que a gente tem um selo episodião aqui, Maurício. É quando realmente o episódio a gente sai e diz assim, meu amigo, esse foi bala. Meu irmão. Eu acho que a gente vai ter que criar um selo novo a partir desse episódio. O que é que você acha? Vocês vão sair reflexivos? Sair? Eu já tô aqui. Então, porque eu cumpri meu objetivo, né? Que é causar um impacto positivo na vida de alguém. Já tô feliz. Eu O falei. que é mais bacana é isso tá registrado, pô. Isso servir aí pra... Assim, pai, é uma reflexão gigantesca, assim. Porque o que eu tô mais impressionado é assim, velho, ao mesmo tempo que o cara tratou uma máquina pra frente, é o mesmo cara que encheu o olho de lágrima falando do convite que ele recebeu. Velho, que doideira do cacete, velho. É o pontinho fora da curva, né? Meu irmão, esse foguete é um absurdo, assim, velho. Não tem aqueles pontinhos... Quanto oportunidade, Não sacou? tem aqueles pontinhos fora da curva? Porque você vê um cara de 19 anos já tendo a mentalidade de tipo, aquela que você mesmo resumiu, de ver da criação, das oportunidades. Com coisas que a galera da idade dele não tá preocupada, pô, em Exatamente. resumo. Exato. Né? E naquela época ele já ter a atitude de começar a mudar isso. É um ponto fora da curva, com toda certeza, cara. Com 19 anos, muita gente não tem a prioridade que ele passou a ter na vida dele. A prioridade de muita gente é o quê? 18, 19 anos. Mas a prioridade vem da necessidade, às vezes. Você quer entrar mesmo nesse assunto? Tá, eu vou só pegar esse assunto depois. Eu vou deixar o resto pra... Uma 2.0, outra vai, oportunidade. Esse é um aprendizado forte, viu? Até pra mim. Até a 8ª série, né, como minha tia era diretora, na época eram 4 unidades, eu passava na 3ª. Ia pra 4ª só, sempre passei na 3ª. Um belo dia eu fui pro Master. Mistura todo mundo e tal. Aí começou a ficar difícil, né? Convívio. Cara, no 2º ano eu botei pra fora de uma forma ruim. Eu não aceitei mais brincadeira, tal. Nessa brincadeira, eu reprovei e quase fui expulso. Eu me transformei naquilo que eu não queria ser. Não queria perder um ano da minha vida, fui pro Nobel pagar matéria. Então eu deixei de ser a estrela que brilhava, passando no 3º,
pro reprovado que não tinha futuro nenhum no terceiro ano e que não ia fazer faculdade nenhuma. Assim minha família via. E aí, inclusive, alguns comentários, né? Não quero que seja igual ao Maurício. Pô, não ser igual a mim, assim como? Eu sei que eu sou uma boa pessoa. Nem maior quando me elogiam, nem menor quando me criticam. Eu bati a mão, falei, eu tô no pior colégio. Desculpa, eu tô no pior colégio pagando matéria. Mas eu vou passar em tudo. Passei nas 3 faculdades, vou em primeiro. É você que decide. Tem coisas ruins que vão servir ali pra guinar você. Uma coisa assim que meu pai não, que nunca falou, mas minha mãe sabe que fez falta enquanto talvez minha formação, minha educação como pessoa, pela distância que ela ficou no início, mas também que foi não porque ela quis, ela teve que fazer a faculdade. E aí o povo, pô, Maurício, você não perdoou? Eu falo, não, minha mãe é maravilhosa, é uma excelente amiga. Ela não pôde ser mãe, mas ela entende isso, eu entendi isso, a gente já se perdoou. Mas sabe como eu consegui entender isso? Foi numa palestra do Tony Robbins, que tem no Netflix, que foi o curso que ele dá em Miami, que não é aberto. E lá eu consegui entender o seguinte, é você culpar verdadeiramente. Um exemplo, mãe, graças ao que você fez, talvez negativamente, mas criou algo positivo. Se eu tivesse tudo, talvez eu não fosse resiliente. Se eu tivesse tudo, talvez não tivesse que correr atrás, fazer da meu jeito, ter que vencer. Então, assim, sem querer, você me ensinou as melhores qualidades e virtudes que eu precisava pra vida, enquanto pessoa. Você não fez isso, cara, mas você fez, então eu tenho que te culpar agradecendo. Tipo assim, porra, você teve culpa, eu sofri pra caralho, mas obrigado, porque senão eu seria essa pessoa que eu sou hoje. Eu não aguentaria a quantidade de pancada que eu tomo e saio de boas. Entende? Bichão, obrigado, velho. Obrigado de coração. De coração. Pra mim, você proporcionou, meu irmão, de coração, assim, o episódio mais espetacular que a gente já fez nesse podcast. Uma mistura de tudo que a gente se propõe a trazer aqui. Velho, mesmo, eu tô todo arrepiado, brother. Sabe por quê? Porque, por outro lado, tem muita gente que passa por desafio e recebe um desafio na caixa dos peitos e se coloca num vitimismo absurdo. Sim. Culpa Deus e o mundo, a culpa é sempre do outro, do outro, do outro, do outro. E ao invés de transformar aquele desafio em uma propulsão para frente, se acanha, aí fica ali, naquela lamentação, né? E foi uma coisa que eu também aprendi na vida, sabe? De eu ligar pro meu pai chorando, ele dizer, engula o choro e vá trabalhar. Que é isso que você tem na vida. É isso que você tem agora. Engula o seu choro e vá trabalhar. Obviamente que o trabalhar no sentido amplo, psicologicamente falando, né? Engolir o choro também no sentido amplo. Perfeito. A gente tem que chorar. Mas tem hora, chorei, ok, engoli o choro, agora eu vou pra frente, meu amigo. Vou trabalhar. E muitas histórias, inclusive de muitas pessoas que eu conheço, se colocam no lugar de vitimista. Ai, coitadinho. E foi uma coisa que, meu amigo, a grande lição que minha mãe me trouxe na vida foi: eu prefiro que você seja taxado como o metido do que o coitadinho que tá no canto da sala. Oh, coitadinho, tão bonzinho. Sabe que me disse isso também? Seu Eduardo, pai de Davi. Sim. Não, estamos aqui para ser o coitadinho. O coitadinho, você vai ser o coitadinho. Não, aqui não. Lembro como hoje. E o pai Davi tem uma mania de tudo. Toda vez que ele fala, ele fica passando a mão na mão. Como se estivesse limpando assim. Davi também é. É verdade. Né? Maurício, meu amigo, espetacular. Eu não tenho o que dizer, apenas muitíssimo obrigado por essa 1h30 de papo. Obrigado pela sua sinceridade, sua verdade, sua transparência, sua eloquência, a maneira como você se permitiu que a gente, né? Sim. E você poder se expor dessa forma, de uma maneira tão verdadeira, com as suas verdades, com as suas crenças. Eu achei, meu amigo, de longe, assim, me desculpe as outras 57 pessoas, mais de 57, né, que tem os irmãos Morales. Isso. Né, Max e Elisa, enfim, quase 70 pessoas que já passaram aqui pelo Foguete Sem Ré. Mas pra mim, um dos melhores episódios da história desse podcast, velho. Obrigado mesmo, de coração, velho. E eu, particularmente, estava precisando do episódio assim. Ricardinho Sá, e aí? Porra.
Não tem o que falar. Uou! Como você mesmo disse, a proposta do foguete é que a pessoa que passe a 1 hora e meia assistindo, ela saia com alguma coisa para refletir sobre a vida dela e sobre a carreira profissional dela. Né? E quando a gente decidiu montar o projeto, foi realmente com esse propósito, né? Não ser um negócio em vão, de só bater um papo e se divertir. Não. E cada vez mais a gente vem desenhando o foguete para que a pessoa ela possa ter o foguete como sendo uma referência de... Como é que eu posso dizer, Bruno? É um lugar que ela possa parar para assistir ou para ouvir e que seja realmente uma coisa que no dia dela ela... Puta merda, o foguete de hoje foi sensacional. E eu posso aplicar isso na minha vida, posso aplicar isso no meu negócio, posso aplicar isso nos meus relacionamentos. Não é tipo aquela coisa dela dizer, eu ouvi hoje um podcast sensacional. Em algum momento a gente vai ser esse podcast. Sim. Mas a gente quer que a pessoa tenha aquela terça-feira ali como sendo, puta merda, o foguete de hoje, bicho, apareceu um cara lá que, meu amigo, eu já vou mudar a maneira como eu tô me comportando amanhã, ou hoje. Olha. Isso é fantástico, bicho. E acho que a gente tá cada vez mais... de novo, esse foi um episódio que, como o Bruno sempre faz, né? Mostra aí. Degrauzinho. Os degrauzinhos do foguete isso, sempre amigo, subindo, sempre foda, subindo. Velho. E realmente acho que a gente subiu, acho que a gente deu a gente deu uma roubada, né, nessa subida de degraus aí. Deu uma pulada. uma pulada boa. Bom, fico feliz. Obrigado pela oportunidade de hoje. Senhoras e senhores, não sei nem o que dizer mais. Pega esse episódio, compartilha com quem você gosta. Compartilhe com quem você goste, certo? Mete uma metralhadora nesse like, nessa estrelinha, porque, sinceramente, eu acho que esse é um episódio que todo mundo tinha que ouvir, principalmente até o final. Eu sou Bruno Oliveira, estou aqui toda terça-feira com Foguete Sem Ré. E o foguete me transforma demais, demais, demais. É isso, senhoras e senhores, é isso. Ricardinho Sá, nosso propósito está sendo cumprido com toda a pureza da alma, com brilhantismo. É isso aí. É isso. Valeu. Fui.